Fala aí, torcedor do nosso canal Ligados no Vascão, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar do Vasco, trazer as informações aí com Cícero Melo, pois o Vasco já vira a chave aí para o Campeonato Brasileiro, porque domingo, pela 24ª rodada da competição, o Vasco visita o Palmeiras lá no Nubank Park. 4 horas da tarde é o horário da partida. Vasco, que tem 22 pontos e precisa buscar a vitória fora de casa para subir aí na tabela de classificação. Então vamos trazer aí o Cícero Melo com as informações do Cruz Maltino, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Gigante da Colina você encontra aqui no nosso canal, Ligados no Vascão. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os jogos que acontecem no dia de hoje. Que eu ia falar. Fala essa é a definição. Cícero Melo chegando por aqui com mais informações desse Vasco que avança na Sul-Americana. Fala, seu Cícero, seja bem-vindo, um beijo para você. Obrigado, dona Glaucia. Um beijo para você também, para Mari Pereira, para o Jailson e para o fã de esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino, que acordou hoje feliz da vida. Nada melhor do que comemorar, e é exatamente hoje, 128 anos de fundação, de existência. O Vasco, parabéns aí a todos os Cruz Maltinos, né? Com uma grande vitória como essa, fora de casa, 4-1 contra o Olímpia e classificando aí para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco está indo muito bem nas Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Só precisa melhorar no Campeonato Brasileiro para não correr nenhum risco. Não vou nem tocar nesse assunto hoje, que é muito chato, Z4, no dia do aniversário do Vasco. Ontem o Vasco saiu vencendo por 2-1 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o time, depois que fez 3-1 com o Adson, foi um passeio. O Spinelli ainda concluiu esse placar de 4-1. O técnico português, o Pedro Emanuel, ele começou com Puma Rodrigues, Barros, Adson e David, deixando no banco Paulo Henrique, Tietê, Nuno Moreira e Spinelli, sendo que o Jair, volante, estava lesionado, ele é titular, por isso não pôde jogar. Vamos então ouvir o técnico Cruz Maltino e também o meia Adson falando dessa grande vitória e da classificação do Vasco para as quartas de final da Copa Sul-Americana? O único ponto negativo nessa classificação do Vasco, na grande vitória, é que o capitão da equipe, o volante Thiago Mendes, recebeu o terceiro cartão amarelo e pelo regulamento ele vai ter que cumprir no primeiro jogo das quartas de final, seja ou contra o River Plate da Argentina ou contra o Santa Fé da Colômbia. As datas base para esse confronto de quarta de final, 9 e 16 de setembro, primeiro e segundo jogos. O Vasco recebeu 3 milhões e 100 mil reais por essa classificação e até agora já faturou 9 milhões e 200 mil reais nesta Copa Sul-Americana. Isso é muito bom. O Vasco agora volta a campo num jogo complicadíssimo, como eu disse, pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, domingo, próximo domingo, né, no Nubank Park, 16 horas contra o Palmeiras, que é o líder do campeonato com 48 pontos ganhos. O Vasco tem apenas 22 pontos ganhos e está na penúltima colocação aí no Z4. No primeiro turno, no dia 12 de março em São Januário, o Vasco venceu por 2-1. Todos lembram que foi a estreia do Renato Gaúcho e naquele momento o Vasco saiu do Z4 e foi para a 15ª colocação. Para este jogo, o técnico Pedro Emanuel vai ter 2 desfalques importantes. O Jair, volante, e o Brenner, atacante, que continuam lesionados. E daqui do Rio de Janeiro, ponte aérea para ir para os estúdios da ESPN em São Paulo. Beijo para você, Glaucia, para os companheiros e para o fã de esporte. Parabéns a toda a torcida Cruz Maltina pelos 128 anos de muita glória no futebol brasileiro. Muita história, seu Cícero. Um beijo, obrigada, meu amigo. A nossa boa ponte aérea sempre funcionando, sempre com muita informação. A gente vai falar mais adiante, já projetando um pouquinho o que vai ser o Campeonato Brasileiro, né? O Cícero já passa essa agenda puxada aí do Vasco, mas é óbvio que um jogo como... E como o futebol também é dinâmico, como a gente costuma dizer, né? Esse Vasco vai para esse jogo depois de perder em casa para um Santos, uma derrota doída dentro do Campeonato Brasileiro. Muito embora tenha jogado bem naquela partida, né? Com falhas individuais e tudo mais. E vai para o Paraguai, goleia o Olímpia, faz um bom jogo, enfim, com o Pedro Emanuel podendo tirar muita coisa interessante também nesse confronto.
E é óbvio que chama a atenção, né? Essa reação logo imediata com placar, com classificação, com tudo mais. Eram 3 jogos sem marcar, né? A torcida do Vasco, desde a saída do Verratti, tem essa questão do centroavante, Brenner, Spinelli. E ontem o Pedro Emanuel vai com o David e é interessante, porque o David participa dando assistência do primeiro gol para o Thiago Mendes. Depois ele consegue fazer aí o gol da virada. O Thiago Mendes sendo peça fundamental. E isso a gente está chovendo molhado, que a gente vai ficar falando sobre isso basicamente todo o jogo do Vasco. Por isso que é uma perda, né, muito significativa para a próxima fase ali, ficar sem o Thiago Mendes no primeiro jogo, seja contra quem for. Mas é um meio-campo que funciona muito a partir do Thiago Mendes mais adiantado, né? A gente vem falando sobre isso também, por isso que o retorno do Jair era muito importante, mas o Jair acabou se machucando novamente. Então agora provavelmente o Sousa, né, vai ter mais essa condição de ser o primeiro volante e adiantar um pouco mais o Thiago Mendes. Mas importante, porque você vê o David fazendo gol, o Spinelli fazendo gol, que são os centroavantes, né? O Puma chegando pelo lado direito também, avançando no ataque. É um jogo que ficou a caráter do que o Pedro Emanuel gosta, né? O Pedro Emanuel não tem problema nenhum em segurar um pouco mais o time na defesa e atacar pelos lados, atacar com os pontas e também com os laterais, fazendo a ultrapassagem. A questão é conseguir botar a bola no gol. Esse que é o ponto principal em relação aos atacantes, né? Porque construir, o Vasco mesmo contra o Santos estava conseguindo construir algumas oportunidades de gol, mas acabou perdendo ali de 3-0 porque o Leonardo Jardim acabou falhando nos 2 outros gols, né? Então, assim, mais a fórmula. Ele tem razão no que ele falou, que o time tem melhorado. O time tem melhorado, tá mais organizado. A questão é conseguir vencer os jogos mesmo. E a gente estava, né, aqui ontem juntas para fazer esse pré-jogo e eu falei que uma das minhas preocupações, na verdade a minha preocupação era esse poder de reação, né, da parte anímica. Depois de você entender que teve uma melhora, que defensivamente as correções elas estão acontecendo e perder da maneira que perdeu para o Santos. Né, o gol do Gabriel sai no melhor momento do Vasco. O Vasco criou lá oportunidades, teve bola na trave, enfim. E ontem fez o que não fez no jogo de ida. No jogo de ida criou 21 finalizações. Com 7 no alvo. Ontem, 14 com 9 no alvo. Então, o aproveitamento aumentou das finalizações, né? Criadas, se a gente pega ali a comparação. E me chama a atenção também uma coisa que, se você falasse para o torcedor do Vasco há um tempinho atrás, um tempinho recente, o Vasco soube controlar o jogo. E ontem o Pedro Emanuel fala na coletiva, né? Tivemos o controle da partida. Sai perdendo, um jogo importantíssimo, fora de casa, depois de sofrer uma derrota como foi para o Santos, consegue a virada, consegue colocar jogadores importantes ali para decidir o jogo, né? Para cruzamento, linha de fundo, centroavantes marcando, um meio de campo controlado. Então é um momento, esse recorte pequeno do Vasco, é pequeno, mas é muito bom com o Pedro Emanuel. Já já a gente fala mais, até projetando essa rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos com a Jéssica Dias, a gente volta ao Rio de Janeiro. Trazer aí, pessoal, os jogos dessa sexta-feira. Teremos hoje Arsenal e Coventry, 4 horas da tarde. Campeonato Espanhol, Betis e Real Sociedade. Na França, Campeonato Francês, Olympique e Estrasburgo. Na Argentina, teremos Aldosivi e Unión Santa Fé. Estudiantes Rio quarto contra o São Lourenço. Aí teremos Brasileiro Feminino A3, Copa do Nordeste Sub-20. Tá aí grade vazia nessa sexta-feira. São os principais jogos aí, com destaque para o Arsenal, que foi o campeão inglês no ano passado e vai estar estreando aí hoje na Premier League. Esse jogo aí tem tudo para ser um amasso do Arsenal. A Arsenal deve golear nesse jogo aí dentro de casa, campeão inglês, contratou nessa temporada, então chega muito forte aí para mais um ano. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.